Olá, estamos mais uma vez aqui com o Café com Sal. Muito obrigado por sua audiência e hoje eu tenho o privilégio de receber aqui Dr. José Guerin, que vai nos contar várias histórias e com certeza você vai gostar muito. José Guerin, muito prazer. Eu agradeço o convite, o privilégio e o cafezinho, né? Maravilha. Eu queria te perguntar, assim, para aqueles que não te conhecem, conhecê-lo, quem é você? Como que você resumiria a infância, adolescência e até hoje, assim, num rápido resumo? Rapaz, é uma pergunta difícil, né, essa sua primeira, porque a gente se definir é desafiador, mas usando até, né, um parâmetro bíblico, que é o nosso relacionamento mais importante é com a nossa esposa, vou me definir inicialmente como marido da Amanda. Além disso, nós dois temos 2 filhas, então eu sou pai também da Aurora e da Alice. A Aurora tem 6 anos, a Alice tem 4. E moro aqui em Bauru, sou natural aqui de Bauru. Fiquei um tempo morando em outras cidades por conta de estudo, trabalho, etc. Voltei para cá, para a Aurora nascer. E aqui eu atuo como médico. Na verdade, eu brinco que hoje em dia eu só atendo planilhas, porque minha atuação como médico é numa área mais de gestão, administração. Então eu não faço a parte assistencial, mas a gente pode conversar um pouco mais sobre isso depois. E aí, aqui também congrego na Igreja Batista do Estoril, onde eu atuo tanto na parte de ensino de adultos, né? Como também na parte da livraria. Então, eu cuido ali da nossa livraria para disponibilizar os livros para a nossa comunidade e eventuais visitantes. Sobre infância, eu nasci aqui, né? Como eu falei, meus pais eles vieram morar para cá após se casarem e vivi minha infância toda aqui em Bauru mesmo. Não tem grandes repercussões da minha infância, acho que não tem nenhuma grande particularidade. Eu saí daqui na adolescência para morar um ano fora. Eu fiz um intercâmbio na Alemanha. Fiquei lá entre o segundo e o terceiro colegial, morando no noroeste da Alemanha, uma questão mais cultural mesmo. E de lá, aí voltei e fui depois para a faculdade. Então eu fiquei mais um tempinho aqui, terminei o colegial e fui para a faculdade em Campinas. Em Campinas, eu morei de 2010 até final de 2019, então foi certinho 10 anos em Campinas. E lá conheci a Amanda, que é minha esposa, né? Ela é da minha sala da faculdade. Então a gente ficou lá, fizemos a faculdade juntos, começamos a namorar no segundo ano da faculdade e nos casamos no primeiro ano da residência. Então a gente se formou no final de 2015 e se casou no começo de 2016. E aí eu me especializei na área de saúde coletiva, que o nome técnico é medicina preventiva e social. Isso. E aí que engloba a área de epidemiologia, a parte de gestão e administração em saúde. E aí vim para Bauru em 2019 para atuar na Unimed. E aí ali eu atuo na área de atenção primária, que é como se fosse um posto de saúde da Unimed, medicina preventiva também, com ações de prevenção e promoção à saúde para a população, né, de beneficiários da Unimed, e também agora na parte de utilização sustentável, que é a parte de gestão de custos e, ao mesmo tempo que manter um custo adequado do plano, gerar um bom resultado em saúde para os nossos pacientes. Que maravilha! Olha, é uma experiência tão jovem assim, já com a experiência... Não, é mais a carinha, você não me perguntou quantos anos eu tenho, né? Essa pergunta também é um pouco É melhor delicada. não fazer, exatamente. Mas assim, você também tem uma literatura, um livro, né? Autor desse livro aí. Eu queria que você me falasse um pouco mais dessa história, como iniciou, por que veio à tona esse livro, né? É uma paixão aí escondida. Na verdade, ela não é tão escondida assim, ela é bem explícita, né? Eu acho que tem até um pedaço do livro que eu falo assim, que torcer para um time de futebol é uma característica cultural muito prevalente no Brasil e muito importante. Então eu brinco que quando alguém me pergunta o que você é, a gente tende a responder 2 coisas. Ou a gente responde a nossa profissão, e aí eu falo, eu sou médico. E é uma conversa bem sem graça. E aí quando eu respondo eu sou palmeirense, a conversa fica muito mais divertida, seja para um lado, seja para o outro, né? Então assim,
Torcer por um time de futebol sempre foi parte da minha vida, né? Meu pai, ele é explicitamente fanático pelo Palmeiras. Minha mãe não vai gostar muito que eu fale isso em público, mas isso é uma realidade. Então, eu desde que eu me entendo por gente, eu sou palmeirense, eu gosto muito de futebol, gostava de jogar, gostava de torcer. E eu falo que, assim, isso foi uma coisa muito natural para mim, né? Então, eu sempre gostei muito, assisti jogo de tudo quanto era coisa, predominantemente do Palmeiras, mas de outros times também. E aí isso veio, né, com a minha vida e assim por diante. E aí quando a gente... Aí vou ter que voltar um pouquinho na história, pode? Sim, então lógico. Tá bom, porque assim, isso era eu sendo torcedor de futebol, né? Sim. Com relação a... Porque o livro, ele tenta juntar a torcida por um time de futebol e a vida cristã. E eu vou chegar mais nisso daí daqui a pouquinho. Mas a questão é, eu, embora tenha sido criado na igreja, eu passei uma parte da minha vida não levando a vida cristã, não levando Deus muito a sério. Vamos colocar dessa forma. Uhum. E graças a Deus que, inclusive através da Amanda, eu pude ser trazido de volta, vamos dizer assim. E eu acho interessante falar disso porque, diferente de outras histórias, eu nunca fui uma pessoa que aparentemente estava desviada, vamos colocar assim. Sim. E isso eu acho uma coisa interessante de colocar, porque assim, é muito fácil você ver quando a pessoa se desvia e vai fazer coisas absurdas, entre aspas, e eu acho até mais arriscado quando acontece como eu, que fica aquele negócio assim, não leva a sério, mas parece que tá levando, né, que é uma coisa... Eu morna. Exatamente, e arriscadíssima, né, a gente vê isso na própria palavra. E quando a gente estava para se casar, isso foi uma oportunidade de a gente ser trazido de volta, eu ser trazido de volta, a Amanda ser trazida pela primeira vez, talvez, para Deus. E aí, a partir dessa data, ou a partir desse momento das nossas vidas, eu comecei a me apropriar mais da palavra, estudar mais a Bíblia. E por um acaso, que não é um acaso, acho que é obra de Deus, eu comecei a ler mais obras relacionadas com a vida cristã também. Principalmente as obras do C.S. Lewis. Sim. Então eu falo que foi um acaso porque um dia eu estava andando no shopping em Campinas, entrei numa livraria e estavam umas edições novas do C.S. Lewis, uma da Thomas Nelson, muito bonitas, estavam na promoção. Falei, acho que eu já ouvi falar desse moço. Peguei o livro e falei, tá na promoção, vou comprar. Comprei, levei para casa e comecei a ler, né? E aí comecei a ler, li um monte dele, um monte de outras coisas. E aí, em certo momento, eu me pegava, isso daí já chegando, né, a gente já casado e tudo, eu me pegava conversando com a Amanda e falava, Amanda, quer saber de um negócio? Tem muito a ver o que a gente vive como torcida com coisas que a gente vive na vida cristã. Ela fala, mas como assim? O negócio não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O que você está querendo dizer com isso? E aí eu fui desenvolvendo alguns paralelos entre uma coisa e outra. Eu falava, Amanda, presta atenção, tipo, quando a gente vai na igreja e a gente tá louvando, às vezes a gente olha pro lado, ou a gente mesmo, a gente tá louvando e parece que a gente tá com, sei lá, com dengue. Pessoa louvando assim. E aí você vai, a mesma pessoa num estádio, numa torcida organizada, a pessoa tá gritando, tá pulando, tá animada. Por que é uma coisa e outra? Por que são coisas diferentes? Como a gente ama o time e expressa isso no louvor ao time... E será que a gente não ama a Deus e não expressa isso no louvor a Ele? Aí a gente começou a traçar esses paralelos, eu comecei a desenvolver esses paralelos, e eu falei assim, vou escrever um livro sobre isso. E aí eu comecei a escrever, mas você já escreveu o livro. Então você sabe que você escreve isso e fala, não vou escrever mais não. Deixei ele engavetado. E aí um belo momento eu falei, acho que... Aí as meninas cresceram um pouquinho, eu tava com um pouco mais de energia, eu falei, vou retomar aquele projeto. E aí a partir desse... que depois virou um capítulo, esse do louvor. A partir disso eu comecei a traçar outros paralelos, e aí desenvolvi propriamente o livro Entre a Cruz e a Arquibancada, que ele tenta partir dessa aparente distinção, dessa dicotomia entre a cruz, que é a vida cristã, e a arquibancada, que é uma das coisas que a gente faz na nossa vida secular, e mostrar que, na verdade, dá pra gente unificar as duas coisas, porque a vida cristã é a vida real, né? Eu falo que a vida cristã e a vida real não são coisas distintas.
elas têm que ser vividas por todos os cristãos como a mesma coisa, porque elas são a mesma coisa. Sim. Então, quando eu penso sobre futebol, ou quando eu vivo minha vida de torcedor, eu vivo a minha vida cristã e vice-versa. Uhum. E aí a gente traça vários paralelos nesse livro, e não só no livro, mas o livro ele é fruto também de uma classe de escola bíblica que eu pude dar sobre esse tema. Então eu tenho que agradecer, é lógico, ao pastor Hugo, né, da Igreja Batista do Estoril, que deixou eu dar uma escola bíblica sobre futebol. E a gente, né, ele confiou, né, que seria algo interessante. A gente desenvolveu isso no primeiro semestre do ano passado. E aí, a partir das reflexões dessa EBD e complementando aquilo que eu já tinha de material escrito, aí sim isso pôde frutificar no livro, na sua versão final, que inclusive eu trouxe para presentear o senhor, né? Isso era claro que eu tinha que fazer. Que maravilha! Então eu espero que Olha só. seja útil e que seja interessante, porque a ideia é realmente trazer algo que é tão presente na vida dos brasileiros em geral, né? E dialogar isso para a vida cristã, tanto para aqueles que já são cristãos, para que eles possam crescer no conhecimento, na santificação, né? Quanto para aqueles que ainda não são, para que seja uma oportunidade de refletirem, né, sobre verdades que podem fazer sentido para a sua vida eterna, né? Torcer é humano, glorificar a Deus em tudo é divino. Muito bom, ó, vou ler com carinho. Interessante que me fez lembrar, não sei se você fez esse paralelo também, né? De um livro de Nick Cruz, que diz A Cruz e o Punhal, de um grande evangelista americano. Não né? conheço, não. Deu a vida assim por pessoas que eram usuárias de drogas. Que legal. E ele foi até espancado por um traficante, e esse traficante se converteu, e a partir dele muitas coisas aconteceram, e um movimento de recuperação no mundo surgiu de Nick Cruz e David Wilkerson. Muito bom. Eu acabei assim olhando entre a cruz e o punhal, e agora entre a cruz e a arquibancada. Nossa, agradeço muito. Assim, para gente que escreve, sabe que é um filho, né? É uma coisa que tira a gente todos os dias, assim, de madrugada. Não sei se foi com você, mas às vezes eu acordava, ia escrever alguma coisa, ia gravar alguma coisa, que vem uma ideia, né? E a gente vai nos lugares, e você teve essa oportunidade de falar na escola dominical, né? Uhum. E hoje eu tenho tido essa oportunidade também de falar do livro. E hoje estamos com o seu livro aqui. Muito obrigado. Eu falo que eu brinco que eu não quero nunca mais escrever nada, porque assim, parece uma coisa tão simples, mas na hora que você começa a escrever, isso te consome de tal forma, né? Minha esposa fala que eu só falava disso e eu só fazia isso em todo o meu tempo livre. Então dava 5 minutos, tava eu lá no notebook digitando, porque tinha que colocar aquilo lá no papel, né? Porque de alguma forma aquela ideia tá na sua cabeça, mas colocá-la para escrever é uma coisa muito peculiar, né? Mas brincadeira, lógico que eu, eventualmente, né, tendo outra ideia, eu gostaria de escrever, claro, mas é uma coisa muito, muito cara, né? A gente dar à luz um livro, né? Então realmente é muito especial. Mas eu brinco que eu nunca mais vou poder escrever outra coisa, Salviano, porque poucas coisas na vida eu conheço tão bem quanto torcer para um time de futebol, né? Então, assim, é muito conhecimento de causa, porque, como eu te falei, eu sempre torci. Então, para mim, foi muito natural. Você vai ver que a gente... eu conto várias histórias da minha vida de torcedor, eu conto várias coisas que eu sofri como torcedor, né? Porque o Palmeiras está numa fase muito boa, mas passamos por tempos muito trágicos, né? Sim, então, um dos capítulos, inclusive, é sobre como o sofrimento ele torna a torcida mais fanática. Sim. E como Deus usa o sofrimento para trazer pessoas que não são crentes a se tornarem crentes e aqueles que já são crentes a se tornarem santos. Então, para contar essa história, eu conto um monte de tragédia que eu vivi como torcedor do Palmeiras, um monte de goleada sofrida, um monte de coisa ruim. Mas, assim, eu gosto também de explicar que não são só histórias do Palmeiras, né? Eu conto histórias de outros times. Inclusive, o livro ele é montado como se fosse uma Copa do Mundo. Sim. Então, estamos quase em época de Copa do Mundo, né? E talvez... eu uso a Copa de 2002 como referência, porque eu falo que é a última que a gente ganhou e provavelmente a última que a gente vai ter ganhado também, porque do jeito que tá indo, não tá muito fácil.
E a gente parte, então, o livro é organizado desde as eliminatórias. Então, a gente começa pelas eliminatórias para discutir se o cristão pode torcer para um time de futebol ou não. Eu falo que é uma pergunta preliminar, assim como as eliminatórias a gente tem que passar por ela antes de ir para a Copa propriamente dita. Aí depois nós vamos para a fase de grupos. Na fase de grupos nós trabalhamos 3 pecados que podem ser cometidos na vida de torcedor de futebol. Então a gente fala sobre a idolatria, no capítulo que chama Meu Time. Falamos sobre o desrespeito às autoridades, no capítulo que se chama O Juiz. Opa! E nós falamos sobre o ódio ao rival, no capítulo que chama O Rival. E aí a gente discute esses 3 pontos. E aí depois nós vamos para as oitavas de final, quartas, semi e final. E aí a gente discute a relação da torcida com a igreja nas oitavas de final, o sofrimento nas quartas, educação de filhos na semifinal, porque é muito fácil as pessoas transmitirem o amor. De geração por geração. Você transmite o amor, por exemplo, você é cruzeirense. É muito fácil tornar um filho cruzeirense, porque você é cruzeirense, você gosta daquilo e pronto. Minhas filhas, elas batucam música do Palmeiras desde o cadeirão, assim, comendo papinha. Então, é muito natural. A criança no caminho onde deve andar. E aí, por que às vezes a gente acha tão difícil instruir um filho? Será que é porque a gente ama tanto o nosso time que é natural passar o amor? Se a gente amasse tanto Deus, não seria natural passar esse amor? Sim. E a gente reflete sobre isso. E o último capítulo, o último capítulo não tem a conclusão ainda, né? Mas a final vai tentar transpor como que a alegria de um título, como que a alegria de uma conquista prefigura, né? É um indicador daquela alegria, da glória eterna que nós vamos ter na glória de Deus, né? Quando Deus nos levar para junto dele e assim por diante. Não querendo ser de qualquer forma, não querendo aqui cometer um sacrilégio, né? De comparar uma coisa com a outra, mas a gente traz, e eu falei do C.S. Lewis lá atrás, porque o C.S. Lewis foi um cara que escreveu muito sobre a alegria, né? E ele faz muito essa comparação entre as coisas da terra como canais da glória de Deus, ou coisas que nos transmitem a glória de Deus. E mostram pra gente, nos levam a olhar para ele, que é a fonte de toda alegria. Então é mais ou menos isso que a gente faz, essa brincadeira que a gente faz no capítulo da final, com as conquistas e a alegria das conquistas e assim por diante. Que maravilha, né? Temos aqui um C.S. Lewis brasileiro com a mente, com a mente assim, de fazer esses paralelos, né? Como Nárnia e outras grandes obras de C.S. Lewis. É muito importante a gente citar, e você que não conhece C.S. Lewis, procure saber, né? Porque alguém que era um ateu, né? Confesso, e depois ele começou a pesquisar, assim como o José falou agora aqui, né? É importante a gente tirar um pouco dessas escamas, desses preconceitos, né? Ninguém está falando que futebol é maior do que aquilo que nós cremos, Jesus Cristo, né? Mas é importante esses paralelos. Eu sou fã disso, viu? Sou fã quando existe uma boa introdução. Quando tem uma homilética que ela não tem uma boa introdução, você quase não entende a palavra. Então, essa introdução, isso é muito claro nos cursos de teologia, que a pessoa ter uma boa introdução, fazer esses paralelos é muito bom. E o senhor me permite interromper, mas assim, eu acho muito interessante, eu até brinco com isso no livro, que eu falo que Jesus só não usou o futebol como ilustração para verdades espirituais porque o futebol foi inventado no século XIX, né? Então Jesus vivia num ambiente agrícola, agropastoril, então ele usava o quê? Metáforas ou representações da vida daquela sociedade. Então ele comparou comparou o reino do céu lá com a semente de mostarda, ele vai falar sobre ele sendo a videira e nós sendo os ramos. Então são várias figuras que eram do dia a dia daquela sociedade e que, de maneiras logicamente limitadas, mas de maneiras verdadeiras, transmitiam verdades espirituais. E o futebol, embora, né, é isso que eu não queria, que a gente fizesse essa distinção de mundos, né, o mundo secular e o mundo cristão, ou o mundo espiritual. Não, na verdade ele, de alguma forma, limitada, é lógico, a metáfora tem limites, mas de alguma forma ele transmite verdades espirituais que são muito maiores do que o próprio futebol. E não só isso, mas o próprio futebol ou o torcer, ele pode ser vivido de uma maneira redimida, né? Eu falo que quando Paulo escreve lá em Colossenses que
Deus reconciliou consigo todas as coisas por meio de Cristo, quando a gente vai olhar a raiz da palavra todas, não tem muito para onde fugir. Todas são todas, né? E eu falo assim, não fui eu que inventei isso, foi Paulo, inspirado pelo Espírito. Então, assim, quando Jesus, ou quando Deus reconciliou todas as coisas consigo em Cristo, ele reconciliou inclusive o futebol e reconciliou inclusive o torcer por um time de futebol. Então, se a gente pode, ou a gente pode não, a gente deve viver todas as coisas, inclusive a nossa torcida, para a glória de Deus. E a gente tenta trazer isso também no livro. Maravilha, olha, a minha cabeça já está aqui fritando e dando talvez uma dica para um novo capítulo, um novo livro que fala de missões, por exemplo. O Brasil é o celeiro de missionários e é o celeiro do futebol. E nós temos hoje pessoas indo para o mundo inteiro, às vezes até jovens demais, já em outros clubes, em outros países, né? É uma coisa que, assim, enquanto você falava, falando do futebol, que é muito nosso, e os ingleses também querem uma pontinha, né? Mas a questão é lembrar disso, né? O quanto o futebol parou guerras. Nenhum outro esporte parou guerras. O futebol parou. E a amizade, tudo isso que está, essa comunhão que existe. Lógico que existe aqueles que, infelizmente, não vão para torcer, né? Assim como nós sabemos que na igreja existem os lobos e também existem aqueles que são apenas simpatizantes, né? Mas o que foi dito aqui é essa responsabilidade de torcer para aquele que realmente nos salvou. E eu quero te fazer um convite para ser também um Palestra Itália de Minas, que é o Cruzeiro. E quando tiver oportunidade, né? Eu falo no livro que um dos meus sonhos de torcedor que eu ainda não cumpri foi comer o feijão tropeiro do Mineirão. Maravilha! Eu queria muito, eu estive lá em Belo Horizonte em janeiro, estava até comentando aqui, né, antes da nossa gravação, e meu cunhado tentou me levar, mas não deu muito certo a agenda ali com as meninas e tudo mais, mas eu falei que eu ainda preciso ir num jogo do Cruzeiro no Mineirão e comer o tropeiro, que é muito famoso, é um dos tópicos ainda que eu preciso cumprir. E com relação a essa questão das missões, eu não trabalhei elas explicitamente, né, nessa lógica, mas é interessante o paralelo. É uma fonte inesgotável de comparações e metáforas, né? Mas eu acho muito legal que o futebol é uma linguagem universal, né? Então ele serve como ponte para você atingir pessoas e trazê-las para a reflexão de verdades espirituais. Então, nesse sentido, eu creio que pode ser uma plataforma de missões. Porque, às vezes, você chegar simplesmente para conversar sobre uma coisa cristã, talvez não atraia, ou talvez não capte a atenção daquela pessoa. Mas você começar e trazer algo que é do dia a dia dela e que é tão emocionante para ela, aquilo pode trazer à tona a oportunidade de você estar explicando algo mais importante do que aquilo ainda, que é a vida eterna, que é a oportunidade que nós temos disso em Cristo e assim por diante. Maravilha. Olha, eu tô assim muito, é uma entrevista diferente, né, dinâmica, mas eu quero te fazer uma última pergunta. Qual a mensagem que você daria para esse público que nos ouve, né? O que você poderia nos deixar aqui? Eu creio que o mais importante é que a gente olhe para as coisas da terra com olhos da eternidade. Então, tanto na escola bíblica quanto outras pessoas que puderam ver o livro, né, dar uma olhadinha no livro, algumas pessoas falam, José, eu não gosto de futebol. Eu falei, não tem problema, cada um gosta de uma coisa. E na IBD nós tivemos pessoas que passaram por todo o curso, nós estamos tendo esse curso novamente atualmente, que não torcem, não gostam, não se interessam por futebol. Mas qual que é o lance? Aquilo que a gente está abordando a partir do futebol, a partir do torcer, não é o que interessa. O que interessa é justamente aquilo que está sendo refletido naquela verdade do futebol. Então, por isso que eu acho que o mais necessário é que nós somos pessoas eternas, né? Então, nós somos criados, mas nós teremos uma existência eterna, seja ela próxima ou distante de Deus. E que o nosso olhar possa sair das coisas da terra e olhar realmente com os olhos da eternidade para essas coisas. Porque é aquilo que o próprio C.S. Lewis vai falar, e eu comentei isso há pouco,
quando a gente olha para as coisas daqui, a gente vai poder ver refletidos nelas coisas que são eternas, verdades que são eternas. Então, quando a gente olha para essas coisas com os olhos certos, a gente com certeza vai se apropriar de coisas que são importantes para nossa existência, tanto agora, quanto mais importante do que tudo, eternamente. Olha, me fez lembrar um verso de Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo levar por nenhuma delas, né? Jesus também falou, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, você torcedor, você que... Eu, sinceramente, depois de um tempo, passei a ter medo de levar as crianças, né? Quando eram crianças, minhas filhas. E sempre quando eu ia, né, gostava, e elas gostam, mas a gente tem que ter prudência em tudo, né? E esse paralelo todo que nós fizemos não é para você demonizar futebol ou o contrário também, idolatrar, mas para que nós possamos estar no mundo, viver nele e poder entender que somos peregrinos aqui, né? Com certeza, exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um prazer enorme conhecê-lo. Vamos Todo meu. trocar mais ideias por aí. Com certeza. Você que está nos ouvindo, quem sabe você será o próximo, ou irá convidar alguém, ou vai nos dar algum tema para falar aqui, chamar alguém, e nós contamos com a sua ajuda. Toda semana, Café com Sal.